Olá, olá para todos e para todas que acompanham aqui o nosso canal, a Quinta Geração. Hoje a gente vai discutir a educação na sociedade digitalizada. E como a gente está em época de pandemia, a questão da digitalização está em alta, a ideia de educação à distância, a ideia de graduação digital, uma série de temas ligados à educação digitalizada. A gente vai justamente discutir isso. E Marcão, a gente não se apresentou em outros programas, mas o Marcão ele é um pesquisador da área de educação. O doutorado dele, aliás, ele estuda a questão da tecnologia, né, na educação, uso de tecnologia na educação, e ele está sempre trabalhando experiências de educação na Universidade Federal de Alfenas, que é onde ele atua. Primeiro, como é que você está, Marcão? Fala pessoal, tudo bom? Então, Keitão, tô bem, estamos aí, né, levando a vida aí nesse momento de isolamento, né? Bom, e é mais ou menos por aí mesmo. Eu tenho uma formação no mestrado e no doutorado em educação. No doutorado, particularmente, eu estudei a apropriação educacional que os docentes do ensino superior fazem, né? De tecnologias da internet, digitais da internet, e trabalhando principalmente com as representações que esses professores fazem do uso dessas tecnologias. E vem durante aí os últimos 10 anos trabalhando em várias ações, né, que estão relacionadas com esse tema, né? Mas vamos ver aí o vídeo que você falou, vamos ver, né? Eu vou trazer para o debate agora Débora Ladinha. Débora Ladinha é uma youtuber, mas um youtuber totalmente voltada para a questão de educação. E ela tem feito rebuliço nas últimas semanas por causa de uns vídeos, entre eles esse que a gente vai ver aqui. Que eles soltaram a propaganda do Enem. E o auge dessa propaganda pra mim foi a menina que no meio do vídeo falou: estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. E por isso eu quero fazer o Enem este É o ano, cúmulo mesmo. para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. E aí eu gostaria de perguntar: que professor? Que internet? Que livros? Que formas diferentes de estudar? Porque aí, gente, entra o problema. A última pesquisa feita pelo IBGE mostrou que apenas, isso é pouco, tá? 67% das casas brasileiras têm acesso à internet. Isso já é mais de 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. E aí, quando o diretor do INEP foi perguntado sobre isso, ele falou que ele acha que nem é tanto assim e literalmente falou: eu acho que são pessoas que falam em nome de pessoas mais necessitadas sem conhecer a realidade delas. Quem disse isso foi um homem que ganha 30 mil reais por mês de salário. Ele disse que nós, estudantes, não reconhecemos verdadeiramente a realidade dos outros estudantes. E realmente, gente, eu, por exemplo, eu não conheço essa realidade porque eu sou privilegiada e eu não tenho essa necessidade toda. Mas por que eu tô falando em nome das pessoas que têm necessidade? Porque elas não têm voz, porque elas não têm internet, porque elas nem sabem do que tá acontecendo. E, gente, 30% de um país de 200 milhões de pessoas é muita gente, é gente para cacete. Então, assim, não tem como simplesmente falar: estudem 70 pela milhões internet, de pessoas. estudem pelos recursos. Por quê? O que seria o certo do Ministério da Educação fazer para garantir que realmente o Enem rolasse em novembro? Fornecer para as pessoas formas de estudar. Fazer um cursinho online, fazer EAD para os estudantes da rede pública, com aula, com correção de questão, com jeito de tirar dúvida. Isso seria o correto. E se a pessoa não tem acesso à internet, entre em contato de alguma forma para receber livros em casa. Porque se você não tem acesso à internet, como que você vai estudar? Com livros. Agora, se você não for a Bela e a Fera, que tem uma biblioteca dentro de casa, como que você vai estudar? E outra, isso de estudar em casa é lindo, primeiro para quem tem recurso, né, para quem consegue pagar um cursinho online, para quem tem escola particular que tá tendo EAD, para quem tem acesso à internet de qualidade, para quem não trabalha, né, para quem não tá ralando, para quem não tá doente, né, isso vale muito. Agora, e para as pessoas que não concluíram o ensino médio e que não sabem nem o que elas têm que estudar? Tipo assim, vocês estão entendendo que o ministro, ele literalmente está falando que as pessoas têm que estudar o conhecimento da bunda, serem autodidatas com 15 anos para aprender química orgânica, cinemática, história do Brasil. Muito bom. É muito bom. É, Ela consegue resumir em 2 minutos
toda uma problemática que daria dias de discussão. Eu acho interessantíssimo o debate que ela vem fazendo na internet, mas queria ver como é que você avalia essas questões, que ela tocou em vários pontos, como é que você avalia, você como um estudioso, né, da educação e, sobretudo, de tecnologia na educação, como é que você avalia isso? Só um comentário antes, como é que uma autoridade da... Você vê como está o governo federal, né? Uma autoridade responsável pela educação, né, não confia nos dados do IBGE, acha que é um exagero, o IBGE está com dados exagerados, coisa de doido. Ninguém nega que hoje você, não só do ponto de vista cultural, né? Nós vivemos num mundo, nós já estamos discutindo isso há bastante tempo, né? Onde você tem uma influência cultural no trabalho, nas relações sociais, que vem sendo influenciadas por essa transição, né? Por a emergência dessa sociedade que se digitaliza. Nós já discutimos bastante isso, temos discutido bastante isso. E claro que ninguém nega que isso, de alguma forma, a partir das próprias instituições educacionais, dos educadores, né, de dentro das instituições, ou de fora para dentro, ou por órgãos governamentais, isso acaba fazendo uma pressão para mudanças, né, na educação e a apropriação dessas tecnologias. Ninguém nega a potencialidade dessas tecnologias. Agora, isso é uma coisa. A outra é você ignorar totalmente o que é a realidade do que se desenvolve dentro de uma instituição educacional, dentro do cotidiano escolar, seja das universidades, seja das escolas de educação básica. Então, acho que é importante ter claro isso. E ela, quando ela faz esse movimento, essa reflexão que ela está fazendo, é importante. Porque ela está fazendo em que sentido? Dizendo, olha, tudo bem, cara, você tem coisas maravilhosas aí para você usar, mas qual é as condições que você tem e oferece para esses alunos poderem não somente ter acesso a esses recursos, mas fazer uso deles? Isso é uma questão que ela coloca aí, né? Quando ela fala do percentual. Tivemos uma live essa semana agora com a Vani Kensky, que é uma das maiores especialistas do Brasil nessa temática, e a Joana Peixoto, que também é uma grande pesquisadora na área. E elas colocaram exatamente percentuais, estatísticas, por exemplo, discutindo isso. Não é somente o acesso à internet. É como esse acesso à internet também é feito. Por exemplo, a Joana Peixoto diz que uma boa parte dos estudantes acessam a internet pelos celulares. E aí você tem uma série de processos, de atividades, né, que você faz educacional, que será que é possível ser feito pelo celular, por exemplo? Outro detalhe, estou falando do ponto de vista tecnológico. Outro detalhe, do ponto de vista, então, do desenvolvimento do indivíduo, do sujeito, dessa pessoa, né, chamada jovem, criança, adolescente. É claro que, como ela falou, quer dizer, será que todo mundo é autodidata? Esse processo de desenvolvimento desse jovem, dessa criança que passa pela juventude, adolescência, segue até a universidade, será que eles conseguem fazer isso, desenvolver todo esse aprendizado sem nenhum tipo de apoio por um docente, por um professor, por uma estrutura educacional? Será que um pacotão pronto, entendeu? Automatizado, né, com apostilas eletrônicas, com plataformas, com inteligência artificial que orienta o aluno, que responde às questões dos alunos, resolve? Então essas questões todas de fundo têm que ser colocadas, né? A própria cultura e estrutura de desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem na escola. O Brasil é um país que tutela bastante o aluno. O aluno não desenvolve autonomia para aprender, não desenvolve senso crítico nesse processo. Então o aluno teria que amadurecer nesse processo para poder adquirir uma autonomia para, de repente, em algum momento da sua vida, poder realmente desenvolver isso que esse ministro quer que faça. Mas mesmo nas escolas, nos modelos de educação, em que você tem maior autonomia do aluno para a produção do conhecimento, você tem um tutor, né? Toda vez que ele precisa de alguma, mesmo ele tendo mais autonomia, mas ele não está solto. Ele tem alguém que o referencia para ele poder organizar seus estudos, né? Que ajuda ele nesse caminhar. O modelo proposto pelo Ministério da Educação para essa situação, né, de formação em qualquer lugar, de qualquer jeito, é um modelo em que o aluno tem que organizar esse caminho. Então, ele parte do princípio de que não precisa de ninguém, né? Ele não fala o seguinte, olha, vamos criar tutores virtuais, você vai entrar em tal lugar
do site do Ministério da Saúde, lá você vai poder se cadastrar e vai ter tutores à sua disposição. Não se criou uma estrutura para acompanhar e acolher o aluno nesse momento. Ou seja, não tem um plano, não tem um projeto com relação a isso, até onde eu sei. Né? Você que acompanha melhor pode estar mais bem informado que isso, mas até onde eu sei é tipo, como diz a Débora Ladim, virem-se, se estudem, se de qualquer lugar, de onde puder, com o que tiver na mão, manda ver. Então, Caetão, mas eu fiz toda essa discussão inicial porque ela é muito complexa, tá? É muito complexa, muito complexa. Essa menina, ela faz um recorte do Enem. Você imagina quando a gente vai... E o Enem, o que é? O Enem, uma boa parte das pessoas do Enem estão estudando no ensino médio, ainda estão em formação, né, inicial, na base de conhecimento para poder chegar lá, fazer uma prova e ingressar na universidade. Agora, nós podemos pegar tudo isso e levar para outros contextos. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação agora soltou um parecer recomendando, inclusive, para a educação fundamental, o uso de educação à distância, ou para a educação infantil. Tem escola tentando fazer isso, entendeu? À distância, trabalhar com educação infantil. Mas, gente, assim, é uma coisa que não cabe nem discussão. Então, esse recorte que ela faz, quando você não tem nem discussão isso, porque quando você está discutindo educação infantil, é um outro processo, não tem nada a ver com trabalhar com... Está discutindo educação infantil, uma das questões centrais da educação infantil é a socialização, né? Você está socializando a criança, por que você faz isso à distância? Na verdade, em qualquer contexto, você parar para pensar, existe um processo de socialização, de interação, que a gente não pode negar que ele é importante. Agora, é claro, na medida que você vai avançando na idade, nos seus propósitos, né, nas suas finalidades de ter acesso à educação formal, ok. Eu acho que você pode ir ganhando autonomia. Por exemplo, eu mesmo, educação à distância, por exemplo, acho que ela funciona muito bem para quando você tem uma pessoa com bastante maturidade, para desenvolver um estudo mais autônomo, né, de gerir o seu tempo de aprendizagem. Então, por exemplo, uma segunda graduação, ou o cara já numa fase de final de um curso de graduação, você oferecer algumas disciplinas à distância, eu acho isso totalmente viável. Agora, nesse momento, nessa etapa da formação de um indivíduo, né, escolar, estou falando na educação escolarizada, né? Eu não estou falando de educação não formal, informal, porque isso aí né, você tem um monte de gente aí aprendendo a tocar violão, aprendendo a fazer um monte de coisa com um vídeo do YouTube. Então você acha que uma graduação totalmente à distância, uma graduação digital, totalmente digital, ela também não é factível? Eu acho que depende muito do contexto, Cleito, porque, por exemplo, pensa que eu tenho com a educação à distância, é o seguinte, funciona? Funciona. As pessoas aprendem à distância. Mas aí você tem que entender o contexto, qual é o perfil da pessoa com quem você está trabalhando, a estrutura que você tem para oferecer isso, né? Para você oferecer o desenvolvimento de um aprendizado à distância. Eu entendo, tem pesquisas, né, que mostram que o índice de evasão nos cursos à distância é gigantesco. Mas ele diminui na medida que a idade das pessoas que estão fazendo os cursos à distância vai aumentando, que são pessoas mais disciplinadas para estudar, mais centradas, né? E também na medida que essas pessoas, por exemplo, já passaram por um processo de formação, por exemplo, e voltam para uma segunda graduação. Esse índice de evasão diminui. Então, por exemplo, os índices de evasão na educação à distância são altíssimos. É possível fazer educação à distância com qualidade? Mas você tem uma série de estrutura, né? Todo um aspecto aí estrutural, organizacional, que você tem que garantir para que isso tenha qualidade. Então, agora, uma graduação inteira, né? Pode falar. Para a gente continuar essa conversa, eu queria colocar um vídeo. É uma propaganda da Universidade Estácio de Sá, em que eles fazem uma divulgação do que eles chamam de graduação digital. Então, e o interessante desse comercial é que eles pegam e dizem o seguinte, olha, os cursos de EAD que existiam eram ruins, chatos, não tinham uma metodologia que fosse eficiente, e a gente agora está com uma metodologia nova, totalmente eficiente. Vou colocar para a gente ver. EAD chato? Ai, para! Chegou a graduação digital Estácio. As aulas são mais interativas e tem debate. Aí a minha pergunta é,
Primeiro, eles estão propondo uma graduação digital. Então, imagino, eu não fui lá no site para ver como é que é e tudo, mas imagino que seja toda a graduação seja digital. Segundo, eles propõem algo totalmente diferenciado. Então, você tem a presença do professor ali, você tem um debate com convidados, você tem uma estrutura que garante uma formação de melhor qualidade. Minha pergunta é, qual é o cenário da educação à distância hoje? Né? Vamos falar agora só na educação superior, é claro. Depois a gente pode até ver outros. Mas qual o cenário da educação à distância hoje, ou pelo menos o debate, né? O cenário desse debate na educação superior hoje no Brasil, sobretudo na educação pública, né? E como é que você avalia o que está sendo passado nesse comercial? A primeira coisa que é importante só fechar a discussão anterior, deixando bem claro que o que aquela menina está colocando é algo bem, bem pertinente, né? E que a discussão é muito complexa, a gente não esgotaria ela aqui nesse programa. Mas saindo de lá e vindo para essa tua questão, aí fica legal, fica importante para a gente conversar sobre isso, dizendo o seguinte: primeiro, desmistificar algumas coisas. A forma como a educação à distância é entendida no Brasil e até definida com os marcos legais é muito pautada nessa entrada numa concepção que associa o processo educacional à tecnologia. E isso então causa entendeu? Uma mistificação, né? Causa um estranhamento, causa um erro conceitual. Educação à distância ela existe desde 1800. Acho que a primeira experiência com um curso de correspondência foi na Inglaterra, em 1780, se eu não estou enganado. Realmente sempre você tem alguma base tecnológica para que você possa desenvolver educação à distância. Foi o correio, né? Depois foi a televisão, o rádio, né? A internet, os computadores, né? A entrega de CD, DVD. Agora, quando a gente vai trabalhar com o conceito de educação digital, o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, né? Entrando um pouquinho no assunto da pandemia. Nós estamos com um debate muito complexo nas universidades, porque as universidades tiveram que suspender as atividades presenciais, como as escolas básicas, e o que está vindo como solução é a utilização, e aí você tem uma nova gênese de conceitos, né? As pessoas, algumas dizendo que vão fazer educação à distância, outras dizendo que não se trata de educação à distância, se trata de educação não presencial, utilizando tecnologias, ou educação remota. Não interessa o termo que você usa de forma falaciosa ou retórica. O fato é que, da forma como foi feito o isolamento social, e os alunos, simplesmente, do dia para a noite, tendo que ir para suas casas e não podendo mais ficar na universidade, esses alunos não tiveram acesso a nenhum tipo de material, certo? Não tiveram acesso a CDs, a apostilas, a livros, a nada. Foram para casa e as universidades falaram, vamos continuar com o calendário acadêmico oferecendo pela internet web aulas, web conferências, sei lá. Se tentou fazer isso. Então, o cenário que nós estamos vivendo nas universidades hoje qual? Ele está batendo de frente com essa realidade que essa youtuber falou. Os 30% que ela cita lá de pessoas que não têm internet em casa, nós estamos observando na própria universidade. Muitos alunos não têm acesso a computador para fazer uso disso. Então é importante deixar claro, Cleiton, essa diferença que tem conceitual. EAD é uma modalidade educacional que está muito além do que simplesmente o uso das tecnologias digitais de comunicação e informação que nós temos à nossa disposição. É uma outra coisa, que exige um trabalho complexo de produção de material, de acompanhamento do aluno, que não tem nada a ver com quando a gente começa a discutir o que é uma transição de um processo educacional de uma era pré-digital para uma era digital, que tem a ver com o que eu falei antes. A sociedade, quando entrou nesse processo de digitalização, de incorporação das tecnologias digitais de informação e comunicação no seu cotidiano, é óbvio que isso, de alguma forma, pressiona as escolas, né, os docentes, a inovarem, a transformarem a sua forma de entender, né, esse processo. Isso é natural. Então, essa propaganda que você mostrou aí, eu achei muito interessante, porque os caras estão fazendo o quê? Eles estão tentando trabalhar com essa mística que tem em torno da educação à distância, que já vem sofrendo, né, um processo de preconceituoso, né, de deturbação do que é educação à distância, de banalização do que é educação à distância, e trazem agora essa novidade, né? A educação digital. Não, a educação digital é simplesmente o quê? É você começar a se apropriar desses recursos tecnológicos para fazer uso das suas potencialidades educacionais.
Só que eles transformam isso em algo que agrega valor no que eles oferecem como serviço. Nas universidades públicas, esse movimento não existe, Cleiton. O que existe é um movimento de resistência ao uso dessas tecnologias. Cleiton, para poder fazer uma síntese, eu tenho um autor que eu estudo, que é um filósofo canadense chamado Andrew Finberg. Ele desenvolveu uma teoria que ele chama de teoria crítica da tecnologia. E o que ele fala? Para ser bem sintético, ele diz o seguinte: na apropriação de qualquer tecnologia, em qualquer contexto, você tem uma oposição binária entre o que costuma ser, né, que vai do que ele chama de uma tendenciosidade política para fazer uso de uma tecnologia, que se contrapõe ao que seriam os interesses sociais de um agenciamento democrático do uso de uma tecnologia. E ele fala que esses dois extremos, eles estabelecem uma relação de ambivalência, né, da onde surge o que eles chamam código técnico, ou seja, como que eu vou fazer uso disso de fato? Como é que um professor faz uso disso, uma instituição faz uso disso? As universidades, já que você perguntou das universidades, elas vivem esse momento de confronto entre o que são as tendenciosidades políticas de mercado que se impõem nesse contexto e o que é de fato a mobilização, o uso desses recursos tecnológicos que de fato possam ser usados de forma democrática e com interesses sociais. E aí eu entro numa pergunta, uma questão para a gente pensar, porque a gente até agora conversou muito sobre uma das pontas, que é o aluno. Eu queria trazer para outra ponta, que é o professor. Dentro das universidades, dentro dos cursos, das faculdades de pedagogia, né, que é os espaços de formação de professores, como é que está esse cenário de formação desses professores para esse mundo digitalizado? Esses professores, eles passam por um processo de formação? Porque eu vi esse comercial da Estácio, eu pensei, nossa, será que foi a coordenação da Estácio que resolveu fazer lá? E como é que formou esses professores, né? Onde está o processo de formação desses professores para esse cenário de educação digitalizado, né? Como é que está as escolas de pedagogia têm entrado nesse campo, tem formado professores para atuar nesse campo? Não tem. Não tem. Na formação inicial de professores, essa discussão não existe, ela não passa, simplesmente é nula, em primeiro lugar. Segundo, é importante o que você está falando, Cleiton, porque também me permite fazer a seguinte crítica. Esse comercial, ele não está falando especificamente da apropriação tecnológica que os professores fazem, né, dessas tecnologias para poder sair de um modelo, de uma forma de ensino que é pré-digital para uma forma digital. Na verdade, o que estão oferecendo aí é o pacotão, né? É um modelo corporativo educacional. Que aí o que você faz? Você vai contratar professores, especialistas, para construírem academicamente o que são os conteúdos que vão ser aprendidos, tal. Mas aí você vai ter comunicadores, você vai ter jornalista, você vai ter produtor de mídia, você vai ter todo um conjunto de profissionais produzindo isso de uma forma midiática. O problema que nós discutimos muito na universidade é que o processo educacional, o processo de formação dentro de uma universidade, em primeiro lugar, ele não é somente centrado, né, nessa relação de ensino de um conteúdo, né? Tem outra questão também, que se fala muito pouco, que é, no Brasil, o professor não é bem a profissão mais bem remunerada desse país. Então, não é só o aluno que não tem acesso à internet. Eu acredito que muitos professores também não têm acesso à internet, ou quando tem pelo celular, ou tem numa qualidade que não é suficiente para ele poder, né, trabalhar os recursos necessários, né, usar os recursos necessários para poder fazer supondo que teve a formação, né, que teve a formação desse professor para o mundo digital. Não se discute a estrutura necessária para esse professor, né? Que se ele é um professor, ele tem que ter garantida essa estrutura, né? Eu vou dar aula em parte da minha casa, então ele não vai dar aula pelo celular, não tem condição dele fazer isso. O celular conectou o Brasil à internet, mas para acessar mídias sociais. Para você trabalhar a formação pelo celular é impraticável. Imagina o professor que ele não está só buscando, só aprendendo. Ele tem que criar uma aula,
ele tem que organizar essa aula, ele tem que analisar, então ele precisa de estrutura. Não existe nenhuma discussão, não vi. Olha que antes desse programa eu procurei em muitos lugares, eu não vi nenhum lugar dizendo, nossa, tem sua preocupação de dar estrutura para que o professor consiga dar conta desse desafio de dar aula à distância. Eu não vi isso. Tem algum programa ligado voltado a isso? Não, Cleitão, é claro que existem iniciativas, mas eu acho que o grande nó está na formação inicial, porque isso não está incorporado, né? Os próprios professores que formam os licenciandos, não só pedagogos, mas professores de física, química, né? Na própria estrutura curricular não tem isso, mas também nas práticas dos seus professores não tem. Então, o que o futuro professor vivencia com o aluno não dá a ele qualquer experiência né, educacional com isso, né? Então, assim, para tentar fazer uma síntese, Cleiton, porque isso é complexo, né? Eu acho que, assim, quando a gente entra no cotidiano das instituições educacionais, da relação professor-aluno, seja nas escolas, seja nas universidades, né, nós encontramos esse grande problema que está sendo colocado, né, da falta de infraestrutura, das condições de acesso a esses equipamentos e recursos tecnológicos, tanto dos alunos como dos professores, da própria cultura de estudo e do processo de ensino-aprendizagem que se estabelece nesses contextos, né? Temos problemas com formação inicial e também com, claro, a tecnologia ela avança de uma forma que os cursos, né, iniciais não tem como acompanhar, né? Mas é necessário ter um projeto, né, um programa, né, uma política de Estado, né, preocupada com este processo, porque ele vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta ficar discutindo se tem viés empresarial, mercantil ou não tem. É aquela discussão que eu falei do Andrew Finberg, né? Nós temos que entender como que nós fazemos uso democrático, como é que nós incluímos as pessoas, né, nesse mundo digital, a partir do processo educacional, né, para que a gente não promova no futuro um apartheid digital, né? Pessoas que vão ficar realmente excluídas desse processo porque simplesmente ideologicamente você acha que não deve incorporar essas tecnologias. Então a discussão é muito complexa, né, no cotidiano. Agora, quando a gente sai dessa questão do cotidiano, e eu acho que o que você está falando tem um pouco a ver com aquilo que eu tinha falado antes. Nós vivemos numa sociedade digitalizada, né, que você tem uma série de relações que se estabelecem no mundo digital, né, e que não tem como isso não influenciar o processo educacional dentro das escolas. Vai influenciar. Acho que é uma discussão que vai longe, não cabe num único programa, acho que não cabe em 10 programas. Não. E eu queria já fazer um convite para quem nos acompanha. E no próximo programa, queria ver se você concorda também, né, Marcão? Vamos continuar discutindo educação, mas pela perspectiva de ciência e tecnologia, ou seja, como é que é o cenário de ciência e tecnologia na sociedade digitalizada? Ainda mais num país em que, eu vou chutar aqui, mas sem medo de errar por muito, 90% da produção de ciência e tecnologia se faz nas universidades. No Brasil, muito pouco de desenvolvimento de ciência e tecnologia se faz no mundo das empresas, né? Se faz nas universidades. Então, num país onde 90%, acho que mais que isso, de ciência e tecnologia se desenvolve nas universidades, essa separação ela fica ainda mais estranha. Você falar em educação sem falar em ciência e tecnologia fica mais estranho. Mas isso a gente vê no próximo programa. Queria agradecer a todos e a todas que assistiram ao nosso programa. Assina o nosso canal, se você está assistindo pelo YouTube, assina o nosso canal, clica no sininho aqui embaixo, porque você vai ser avisado do próximo programa, né? Dá um joinha para a gente também, que isso ajuda. E se você está vendo pelo Facebook, dá um coraçãozinho aí para a gente, ou dá um joinha para a gente aí. Obrigado e até o próximo programa. Brigadão, Marcão, e a gente volta no próximo programa. E não esquece de falar para o pessoal comentar, né? Mandar perguntas para a gente, propondo novos programas, né? Tal. Claro. Eu acho isso importante. Tá? Valeu, gente. Valeu, Cleitão. Até a próxima, então. Abraço.